Vamos continuar. A gente estava, como eu falei para vocês, depois que você passa tudo para Fazor, né? Depois que passa tudo para Fazor, não tem mais nada o que fazer de diferente. O que, que vai acontecer aqui? Até a gente vai fazer algumas, vai mostrar isso para vocês, é que vocês vão ter que começar a fazer conta com os números complexos, certo? Então a gente vai começar aqui. Eu até aqui, olha, eu estou fazendo aqui, até para ver como é que é. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Não sei se eu vou conseguir acessar, tá? Vamos ver se eu consigo acessar aqui um curso. Não tem nem conexão com a internet, pelo jeito. Conexão tem ou não tem? Sem internet. Na verdade, talvez daqui a pouco entre. Eu estou fazendo um curso, acompanhando um curso de circuitos da Georgia Tech, né? Mas ele não é nem muito bom. Sinceramente, ele é fraco, tá? Apesar de ser numa universidade conhecida americana, etc. E aí vocês veem que no início ele só faz conta com um número complexo mesmo, um monte de exercícios desse tipo, tá? É bom que eu acabei, normalmente eu posso fazer isso dentro do nosso próprio programa né, que a gente consegue fazer as contas aqui dentro do próprio programa de anotação de aula, né, que é o OneNote, mas eu tenho aqui nesse computador, né, eu tenho aqui instalado esse cara aqui, ó, né, que é a calculadora, né. Então a gente hoje vou fazer alguns exercícios de números complexos e vou aproveitar para mostrar como é que vocês usam essa calculadora aqui para fazer os exercícios. Ok? Então é bom para vocês já irem... Basicamente o que você tem que fazer é usar aqui essa letrinha aí que está aqui, tá? E esse 2 aqui, ó, o complexo, ele tem algumas funções aqui que fazem a conversão entre polar e retangular e polar. Tá ok? A gente vai fazer isso já já. Tá? Deixa eu pegar aqui alguns, né? Então, nossas provas estão marcadas aqui, como eu falei para vocês, né? Então, deixa eu botar mais espaço aqui, só para ficar... Ok? E a gente aqui, ó, só para lembrar que tudo que a gente fazia no domínio do tempo, né, com corrente contínua, a gente vai fazer com corrente alternada, tudo. Só que a gente tem que lembrar que na corrente alternada, né, a gente vai ter como se fosse um resistor complexo, digamos assim, né? Só, claro, no caso da resistência não tem que mudar nada, né? No caso da resistência, é a resistência propriamente dita mesmo. Porém, no caso, né, da indutância, a sua resistência complexa vai ser um J positivo, né, que multiplica um ômega-L, então ômega você precisa saber. E no caso da capacitância, vai ser 1 sobre J ômega C, né? E da onde essas coisas vêm? Da onde vêm esses valores? Vem do fato que a relação entre a tensão e a corrente no capacitor, né? A corrente no capacitor, por exemplo, é dada pela capacitância vezes a derivada da tensão, e no caso do indutor é o contrário, né? A tensão no indutor é a indutância vezes a derivada da corrente. Aí aparece esse ômega aí, certo? E esse J aparece porque a gente está trabalhando com Fazor, né? E aí o cosseno, digamos assim, né? O cosseno, quando você deriva, aparece
né? A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Então aparece um menos alguma coisa assim, para você poder compensar no fasor. Lembra, no fasor, quando está em cosseno é só pegar a fase, né? Só lembrando aqui, ó, quando você tem uma coisa assim, ó, A cosseno de ômega t mais θ. Como é que você transforma isso usando a notação fasorial? A gente simplesmente coloca A ângulo de θ, certo? Porém, se tiver um A seno de ômega t mais θ, né, você tem que transformar isso aqui, né, no que? Você tem que transformar isso num cosseno. Então você tem que transformar isso aqui num A cosseno de ômega t mais θ menos 90 graus, né? O seno você transforma no cosseno tirando 90 graus, né, do ângulo. E aí o que vai acontecer? Se você for passar para fasor, né? Então essa passagem desse cara aqui para o fasor vai ficar o que? A ângulo de θ menos 90. Como eu falei para vocês, vocês não têm que decorar isso. Isso aqui eu forneço, né? Normalmente, essas fórmulas aqui dos fasores propriamente ditas, né? Então, e algumas das senoides, ó, aqui, ó, tá vendo? Se está no cosseno, é o θ. Se está no seno, é o θ menos 90. Certo? Só lembrar disso, tá? Essas transformações aqui também podem ser úteis, mas eu até falei para vocês, pode colocar o valor negativo lá, né, que não tem problema, tá? E só lembrando uma coisa importante, deixa eu deixar aqui, a gente vai só fazer exercício agora, porque é o que tem que fazer. E tem que também treinar aqueles nomes que a gente deu na última aula, né? Primeiro a gente falou de quem? De impedância, que é a relação entre o fasor tensão e o fasor corrente, e de admitância, que é 1 sobre a impedância, ou seja, é a relação entre o fasor corrente e o fasor tensão, né? Aí dentro da impedância tem a parte real, que é a resistência, certo? E tem a parte imaginária, que é a reatância, tá? Então, Z é um número complexo que expressa a relação entre dois fasores. Por que Z é um número complexo? Porque o fasor V é um número complexo e o fasor I é um número complexo. Então Z também é. Só que Z não é um fasor. Como assim Z não é um fasor? É porque ele não representa um cosseno. Certo? Lembra que tudo que é fasor representa um cosseno. Tá? Então, normalmente os fasores que você trabalha são corrente e tensão. Tudo que não é corrente e tensão não é fasor. Tá? Mas Z é um número complexo. Se ele é a divisão de dois números o quê? Complexos. Certo? Vai ter uma parte real. A gente chama essa parte real de quem? E vai ter uma parte complexa, que a gente chama de se a reatância for um número imaginário, né? Na verdade a reatância é o X, tá? X vezes J é a parte imaginária, né? Só o X é a reatância. Não existe, quanto é que é a reatância do capacitor? Vai ser lá 3, né? Na verdade vai ser menos 3, porque reatância negativa é reatância capacitiva. Reatância positiva é reatância indutiva. E por que isso? Porque um é J ômega L, ômega é positivo e L é positivo, e a outra é 1 sobre J ômega C. Só que 1 sobre J é menos J. Tá? Uma coisa que eu achei legal, deixa eu ver se eu já tenho acesso à internet. Eu acho que não. Vai que, né? Não. Para variar, né? Deixa eu desconectar e tentar conectar de novo. Vai que, né? Vou tentar conectar novamente. Vai que entra aqui. Mas uma coisa que eu achei legal naquele curso lá que eu falei que eu encontrei na internet, é que ele faz um bocado de exercícios de números complexos.
Tudo bem que, se você tem uma calculadora, aqueles exercícios não tem nenhuma dificuldade, porque é só colocar tudo na calculadora. Mas é bom, que ele usa umas coisas que a gente vai usar, por exemplo, uma das formas de representar, né, alguns números, e isso é importante, é o seguinte, ó, por exemplo, esse aqui é o plano complexo, esse é o círculo unitário. Então isso aqui é 1, isso aqui é menos 1. Isso aqui é menos J, isso aqui é mais J. E esse é o plano complexo, e aqui nós temos o círculo unitário. Tá? Como é que a gente representa 1? A gente pode representar assim, ó. O número complexo de módulo 1 e de ângulo 0 grau. Certo? Outra forma de representar, né, os outros números. J, módulo 1, ângulo de 90 graus. Certo? Menos 1, módulo 1, ângulo de 180 graus. Certo? Menos J, módulo 1, ou ângulo de 270 graus, ou um ângulo de, tá? Menos 90 graus. Ah, por que você está escrevendo isso? Porque é interessante. Né? Porque é interessante. Aquele negócio que eu falei, não precisa se preocupar em colocar o módulo, né? O cara coloca assim. Como é que você representa isso aqui na forma fasorial, né? Vamos supor aqui. Aí o cara às vezes transforma esse menos seno, né, no seno, né? Então aí soma 180 graus, não sei o quê, né? E depois transforma esse seno no cosseno fasorial, né? Então, eu não, deixa assim, ó, eu faço assim. Menos 3 cosseno de quanto? De quanto? 3t mais 30 graus menos 90 graus. Né? De seno para cosseno, que é o que você tem que decorar. É só botar menos 90 graus. Aí você vai ter o quê? Você vai ter uma coisa assim, ó, menos 3, ângulo de quanto? Ângulo de menos 60 graus. Certo? Tá certo? Tá certo. Ah, mas esse é o menos 3. Tá bom, não gostou do menos 3? O que é menos 3, ângulo de menos 60 graus? É menos 1, que multiplica 3, ângulo de menos 60 graus. Certo? Mas eu acabei de mostrar que o menos 1 eu posso escrever como sendo o quê? 1, ângulo de 180. Um ângulo de 90 é J. Certo? E aí eu multiplico por 3, ângulo de menos 160. Certo? Não é isso que eu estou fazendo? Multiplicação de fasores multiplica os módulos, 3, e soma os ângulos. Dá quanto? 120. Eu podia ter chegado nisso direto? Podia ter chegado transformado o menos seno em seno, e depois transformar em cosseno. Tudo bem. Mas também não precisa. Por isso que eu falo, eu acho que não precisa fazer isso. Mas essas relações aqui são importantes. Eu acho que isso não está, né? Eu acho que vocês podem decorar isso aqui. Não precisa nem decorar, galera. Se tiver alguma dificuldade, desenha um círculo trigonométrico. Não tem como errar, né? Só lembrar, ó, aqui, ó, 90 graus, né? 180 graus. Depois aqui, menos 90 graus. Acabou. Certo? Entendido? Legal. Então a gente falou, ó, impedância, mas a gente também falou do quê? Da admitância, que é o 1 sobre, que é o I sobre, e que vai ser um número complexo também. Vai ser um número complexo. Não é um fasor. É um número complexo. O que é esse número complexo? É um G mais JB. Isso aqui é a condutância. Cuidado que condutância não é 1 sobre R. Só é 1 sobre R quando a admitância é real. Se você for fazer a conta, a gente fez na aula passada, aparece 1 sobre R2, né? Tem um R sobre R2 mais
x2, não é isso? A gente tem que fazer uma divisão de números complexos, multiplicar pelo conjugado, etc. E esse cara aqui é a susceptância, né? Se tiver outra filha, eu vou chamar de suscetância, né? Que nome horrível, né? Pelo amor de Deus, né? Como é que alguém bota um nome desse? Mas é o nome que é dado, certo? Suscetância, ok? Tudo que a gente precisa saber para trabalhar com corrente alternada em regime estacionário, né? Já foi mostrado. Daqui até a nossa prova, que já foi marcada para o dia, está aqui embaixo. No dia, eu pulei para o dia 6/11, né? Serão exercícios para trabalhar com corrente alternada. Vamos ter que trabalhar bastante. As leis valem todas. A única coisa que você tem que fazer, transformar o circuito no domínio do tempo para o domínio fasorial. E no final, fazer o inverso. A gente não aprendeu lá em transformada de Laplace, que a gente passava tudo para Laplace e depois voltava? Agora a gente vai passar tudo para Fasor e vai voltar. Qual é a vantagem? É muito mais fácil passar para Fasor e voltar do Fasor. A gente não tem que lembrar de fórmula nenhuma, consultar tabela nenhuma. Então por que você não usou Fasor naqueles exercícios anteriores? Porque Fasor só dá para usar quando é corrente alternada senoidal e mais, no estado estacionário. Ou o pessoal também chama de regime permanente. Certo? Se você quiser a resposta correta, a gente viu que tem que usar o quê? Se quiser a resposta correta, tem que usar a transformada de Laplace. A transformada de Laplace é a forma mais correta de analisar um circuito. Por quê? Porque é o mais genérico possível. Serve para qualquer entrada e qualquer saída, certo? E é genérico, porém é muito mais complicado, né? Vamos combinar que vai dar muito mais trabalho. Se a transformada fasorial, a gente pode até chamar isso, de transformada fasorial, ela é já um pouco complicada por causa de números complexos, Laplace nem se fala, certo? Mas a gente aprendeu Laplace, tá? E não se esqueçam que como a gente deixou Laplace para depois, né, vai cair na primeira prova, certo? A gente não cobrou na prova de circuitos 1, que era para ter sido cobrado, mas problemas do nosso horário, tá? Mais uma tentativa aqui, mas eu acho que não vai ter internet não, né? É que esse lugar aqui às vezes é ruim, tá? A UEM tem que acordar às vezes, nesse canto aqui, tá? Bom, é que eu queria mostrar para vocês o curso. Depois eu mostro, se der. Deixa eu ver se o meu celular está pegando o 4G, que aí eu faço um cambalacho aqui. Não está pegando o 4G, mas está pegando a rede da UEM, né? É que de vez em quando os nossos roteadores maravilhosos... Eu não posso nem reclamar, a rede da UEM é boa, galera, vocês não têm o que falar. Vocês podem até reclamar uma vez ou outra, a rede da UEM sem fio é maravilhosa. É só vocês compararem com a rede sem fio que tem lá no Sesumar, que teoricamente é a referência, não é? É horrível a rede sem fio lá. É bem ruim mesmo. Aqui é bem melhor, tá? Aqui é bem melhor. Eu não estou inventando história não, aqui é bem melhor, tá? Quem já teve que usar lá sabe do que eu estou falando. Deixa eu dar uma... Deixar aqui. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar o livro para a gente fazer alguns exercícios. Tá? Vai cair a parte de circuitos de primeira e segunda ordem, tá? Mas, como eu falei para vocês, eu vou focar mais na parte de vocês entenderem aquelas condições iniciais
Lembra? Para encontrar. Lembrar que capacitor é corrente, é circuito aberto, indutor é curto-circuito, né? Para você determinar as correntes iniciais e as tensões. E com certeza o exemplo que for cair na prova vai ser um em que não vai ser muito difícil de fazer a transformada de Laplace, nem fazer a transformada inversa. Né? Já vou logo adiantando, se vocês estão achando, se vocês começarem a fazer e acharem que está difícil, é que vocês erraram. Pode até cair uma imaginário, mas, por exemplo, um seno e cosseno, e não um E elevado a AT cosseno, lembra? Porque quando é que complica? Quando você tem que fazer aquele que tem raízes complexas, mas são raízes complexas que tem parte real, né? Que a gente tem que completar os quadrados. A gente fez isso aqui, lembra? Dá muito mais trabalho, né? Pode até cair um com raiz complexa, mas normalmente vai ser um seno e cosseno, por exemplo. A gente fez aqui um seno e cosseno. Seno e cosseno tem raiz complexa? Tem. Mas aí você não precisa completar os quadrados. É só você colocar AS mais B sobre o S2 mais A2, digamos assim, né? Descobrir quem é o A grandão, quem é o B grandão, e aí você vai dividir num seno e num cosseno, certo? E acabou, tá? Legal? Já não é tão trabalhoso que você tem que dividir, depois encontrar uma equação maior, né? Encontrar esse tudo, porque na verdade quando você tem um E elevado a alguma coisa vezes o seno e o cosseno, dá mais trabalho, certo? Mas talvez nem isso caia, talvez só apareça um E elevado, entendeu? Então, ou um T elevado, que é quando tem raiz dupla ou qualquer coisa assim, tá? Deixa eu pegar nosso livro aqui. E a gente tinha feito alguns exemplos aqui, mas aqui a corrente, aqui foi usando transformada de Laplace, né? Então agora eu vou, deixa eu visualizar aqui a página inteira. E vamos agora para a corrente alternada. Já está aqui capacitores e indutores. Vamos andar mais um pouquinho, né? Tem aqui a parte de, como eu falei, tem aqui a parte de amplificadores operacionais no livro, mas não vai cair, porque isso aí é coisa de eletrônica analógica, né? Então vamos pegar uns exercícios aqui, né? Aqui já tenho alguns, tá? Vamos começar. Ele aqui, inclusive, ó, aqui, esse aqui é bem interessante, ó. Que coisa interessante isso aqui, né? Deixa eu... Olha aqui, ó, isso aqui é bem interessante, tá? Que é o seguinte, ó. Ele pergunta o seguinte: vocês conseguem sacar como é que faz esse problema? Copiar ele, mandar aqui para o nosso... Eu vou pular isso aqui porque aqui são... Eu vou fazer esse de cima aqui, me deu vontade de fazer ele, vou fazer ele. Deixa eu botar aqui mais para baixo esse cara. Então ele fala assim, ó, qual é o valor de ômega que fará com que a resposta forçada... Esquece esse nome, resposta forçada. Ele quer saber que fará com que V0, né, seja igual a zero, nesse caso, né? Então, notem o seguinte, pessoal. Basicamente, ele quer saber qual é o valor de ômega
né? De modo que esse cara aqui, ó, que é a parte imaginária, porque vocês concordam comigo que se eu estiver trabalhando com fazor, o que vai acontecer aqui? Quando eu passar esse circuito para o fazor, o que vai acontecer aqui? Como é que vai ficar a fonte? Vai ser um fazor como? Vamos lá. Quanto é que vai ser o fazor aqui? Como é que é? Ângulo de quanto? 0. Preciso saber o valor de ômega? Para a fonte, não preciso. Certo? Para a fonte, não preciso. Legal. Aí a gente vai ter aqui um resistor. Qual vai ser o valor dele? 2. Né? Ele não muda. Aí a gente vai ter aqui um indutor. Né? Quanto vai ser a impedância desse indutor? Vai ser J, que multiplica ômega, que eu não sei quanto é, e que multiplica 0,005. Certo? Não é isso? Com certeza é isso. Né? E esse cara aqui? Esse cara aqui vai ser menos J, que multiplica 1 sobre ômega, que multiplica quem? Oi. Ah, desculpe. Oi? Oi? É, exatamente, claro que é o contrário. Desculpa, eu associei aqui direto. Ainda está escrito em milifarad, né? Desculpa aí. Menos J, que multiplica o quê? 1 sobre ômega, que multiplica 0,005. Certo? Agora sim. Ok? E aqui embaixo vai ser mais J, que multiplica quem? Ômega, que multiplica 0,020. Tudo bem agora? Legal, desculpa aí. Certo? Bom, o que ele fala? Ele quer, galera, que isso aqui, basicamente o que ele quer é que esse fazor aqui seja 0. Né? Que a tensão ali seja 0. Se a tensão tem que ser 0, né, a impedância daquele pedaço ali tem que ser 0. Tanto a impedância, aqui não é o caso, mas se fosse a impedância, aqui, se tivesse uma resistência no meio, nunca ia ser 0, porque ia aparecer o valor da resistência, porque não depende de ômega. Mas aqui a gente tem uma coisa que depende de ômega. Então essa soma menos J, que multiplica 1 sobre, não é nem botar 1 aqui não, vou botar aqui 1000 sobre 5 ômega, mais J, que multiplica ômega, ou melhor, 0,02 vezes ômega. Eu quero que essa soma seja quanto? 0. Certo? É isso que eu quero. Assim eu vou ter com que aquela impedância que está naquele ramo ali seja 0. Se a impedância é 0, 0, né, impedância vezes a corrente vai dar o quê? Vai dar a tensão. Quanto é que vai ser a tensão? Nesse caso, 0. Não é isso que ele pede? Né? Ele quer que seja 0. Concordam comigo? É isso aí. Isso vai acontecer quando o quê? Quando 1000 sobre 5 ômega vai ser igual a quanto? Então pode colocar assim, ó, 2 ômega sobre, ou 20 ômega sobre 1000, né? Você pode até colocar assim, ó, 20 ômega sobre 1000, né? Que é o 0,002 ômega. Não é isso? Não é a mesma coisa? Então, você multiplica aqui, vai ficar 100 ômega ao quadrado igual a... O professor é preguiçoso, por isso que eu estou fazendo essas coisas, para
economizar conta, né? Porque ficar usando a calculadora para tudo, né? Então aqui fica 100 vezes ômega ao quadrado é igual a 1 milhão, corta 2 zeros, ômega ao quadrado vai ser ômega igual a quanto? 100 radianos por segundo, certo? Entenderam como é que foi feito? Esse já é um problema que você tem que fazer análise, não é só simplesmente fazer a conta. Nada feito. Vai que, né? Nada feito. Vamos lá. Vamos fazer o de cima aqui, tá? Por que fazer esse de cima? Só para a gente... Nesse aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, né? Ele quer o seguinte, ele quer determinar a impedância de entrada do circuito. O que é a impedância de entrada? É a impedância entre esses dois pontos aqui, ó. Certo? Da figura abaixo, em ômega igual a 10 radianos por segundo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É transformar isso para fasor, certo? Então o que vai acontecer aqui? Vai ficar assim, ó. 2 milifarads vai ser menos J, que multiplica 1 sobre 10 vezes 2 dividido por 1000. Esse cara vai continuar sendo 20. Esse cara aqui vai ser menos J, que multiplica 1 sobre 10 vezes 4 dividido por 1000. Esse cara vai ser mais J, que multiplica 10, que multiplica 2. E finalmente esse cara vai ser 50. Tá? Então agora eu vou fazer as contas, né? O que vai acontecer aqui? Esse cara vai cortar com esse cara, né? Vai ficar 100 dividido por 2, que é 1 sobre 2 sobre 100, é 100 dividido por 2, dá menos 50J. Então vai ficar menos J50, 20. Aqui, ó, corta, dá 4 sobre 100, 1 sobre 4 sobre 100 é 100 sobre 4, menos J25. Aqui vai dar quanto? Mais J20, e aqui dá 50, tá? Agora, galera, é tudo resistor. Então, o que você vai ter? Isso aqui, você vai transformar em quem? Em 50 mais J20. Isso aqui você vai transformar em quem? 20 menos J50. E esse cara aqui? Esse cara é o próprio J25. Tá? Agora presta atenção. O que eu tenho agora? Eu tenho esse cara aqui em paralelo com esse cara aqui. Vocês concordam comigo? Ele divide os mesmos dois nós. Certo? Então, se eu for pegar agora e fazer a resistência, a impedância equivalente, o que eu vou ter aqui? Esse cara aqui vai ser, presta atenção, produto pela soma. Tá? Então vai dar, presta atenção, J25, que multiplica 50 mais J20 sobre menos J25
mais 50 mais J20. Isso tudo você vai somar com quem? Com 20 menos J50. Tá? Por quê? Porque você vai agora obter a impedância completa. Certo? É o que você já tinha, mais o paralelo dos dois. Todo mundo entendeu? Ok? Sim? Tá? É que eu já fiz até o final. Tá? E aí, por que eu fiz esse problema? Por que você colocou esse problema aqui? Por causa disso aqui, galera. Ó, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Ele não... ele não deixou eu trabalhar com as duas telas aqui. Só coloquei assim para a gente poder enxergar o que eu quero. Como assim enxergar? Eu quero fazer essa conta aqui, né? Então olha aqui, pessoal, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar um parêntese aqui. Aí eu vou botar aqui, ó. Menos 25. Eu acho que é isso aqui. Não. Menos 25i, beleza. Certo? Que multiplica quem? 50 mais 20 e isso é em cima, né? Ok. Aí o que eu vou fazer? Eu vou, só para ver aqui, ó. Tá? Tem um parêntese aqui. Agora o que eu vou fazer? Pegar essa multiplicação aqui toda. Certo? Vou dividir por quem? É só colocar aqui embaixo, ó. Só colocar. Menos 25i. Então, menos 25i mais 50. Até podia colocar um parênteses a mais, mas não precisa. Mais 50 mais J20 mais 20i. Ok, mais 20i. Aí fecha esse parênteses aqui, fecha esse. E agora eu vou dar um igual aqui para ver o que ele vai encontrar. Tá? Então ele encontrou lá 1250 sobre 101, certo? Menos 2400 sobre 101i. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou somar com 20 menos J50. Certo? Então agora mais 20 menos 50 e vou dar o resultado final, certo? Só que aqui está na forma de fracionária, né? Se eu não me engano, nessa calculadora, aqui se você colocar aqui, muda para decimal, não é isso? Então, ó, deu 32,37 e menos 73,76, certo? Vamos ver se é esse o valor, pelo menos vamos checar. Olha lá, deu certinho, tá? Deu certinho. Então vocês viram como é que faz a conta. Ah, mas Adel, e se tiver coordenada polar, né? Se tiver coordenada polar. Aí na calculadora, pessoal, deixa eu voltar aqui. Na calculadora, para trabalhar com polar, para transformar isso em polar, por exemplo, você tem aqui na forma retangular, né? Para transformar polar é só pegar isso aqui, ó, Shift e esse complexo aqui, ó. Tá vendo?
E aí escolhe, ó. Você pode querer só o ângulo, né? Você pode pegar o conjugado, você pode fazer a conversão para polar e a conversão para retangular. No caso, eu já estou em retangular, não vou fazer conversão nenhuma. Vou fazer a conversão para polar, certo? Então, vai dar, é o número 3 que eu tenho que apertar. Tá? E aí tem que dar um igual aqui, tá? Então, olha lá, deu 80. Eu coloquei, vocês estão vendo aqui que é mais fácil enxergar nesse visorzão, né? Entendeu? É até legal essa calculadora aqui, que é para dar aula mesmo, que aí você pode mostrar o visor ali com facilidade, tá certo? É bom que é a calculadora que vocês têm, galera. Exatamente a que vocês têm. Olha lá, 80 graus, ângulo de menos 66. Vamos ver se faz sentido? 80 graus, não, 80. Vamos ver se faz sentido? Pensa bem, ó. Ângulo de menos 66 é um cara aqui, ó. Né? Vai ter parte positiva e vai ter parte negativa, ó. Negativa e positiva. Então, pelo menos o ângulo está legal. Depois a gente podia até fazer, né? 80 cosseno de 66 deve dar 32. E 80 seno de 66 vai dar 73. Certo? Para a gente poder calcular direitinho. Ok? Entenderam aí como é que faz? Tá? Eu fiz aqui para a gente ir treinando, né, o uso da calculadora. Obviamente deve estar morta ainda a minha internet, né? Tá, né? Tá chato isso. Mas deixa para lá. Vamos pegar agora um outro exercício do livro. Eu fechei aqui, mas vamos pegar um outro exercício do livro. Aproveitar que ele está recente aqui. Ok. Tá. Aqui ele faz um monte de contas com complexos, etc., né? Vamos ver se tem algum exercício asterisco aqui. É difícil de ter algum asterisco porque vamos botar, tem um asterisco sim, encontrei aqui um, legal. Encontrei um aqui. Legal, esse aqui é bacana. Então ele fala o seguinte, ó, determine a impedância Z no circuito da figura 9.62, dado que a tensão V0, né, já na forma fasorial, vale 4 ângulo de 0. Ok? Tá. Como é que faz isso? Notem que ele não pediu o valor, né, de capacitor, nem de indutor. Ele só quer saber quanto vale Z. Certo? Z vai ser o quê? Vai ser um elemento. Pode ser um resistor puro? Pode. Pode ser um resistor, um capacitor puro? Pode. Pode ser um indutor puro? Pode. Pode ser uma mistura? Pode. Certo? A gente vai ter que calcular aqui. Como assim vai calcular? Vamos lá, vamos fazer o nosso problema. O que ele está dizendo é o seguinte, ó. O que ele está dizendo é que esse cara aqui vale quanto? 4 ângulo de 0 grau. Certo? Não é isso que ele está falando? 4 ângulos de 0 grau. Ok? O que a gente pode saber? Se ele está dizendo isso, vocês concordam comigo que você tem como descobrir quem é esse cara aqui? Tem. Né? E quem é Z? Desculpa, eu nem vou colocar aqui. Quem é J8? Que é a impedância desse indutor. Vale quanto? Vale
a tensão no indutor, que é o próprio V0, certo? Dividido por quem? Pela corrente do indutor, que é o I0. Vocês concordam comigo? Certo? Tá, e aí? E aí, ó, eu posso dizer então que o I0 vai valer quanto? Vai valer 4, ângulo de 0 grau, dividido pelo J8. Tá? Aí você fala, porra, mas para que você quer saber isso? Eu já vou explicar, certo? Eu já vou explicar. Olha aqui. Eu vou até fazer da maneira mais simples. Talvez seja a maneira mais simples, eu acho que sim. Eu acho que vai ser a maneira mais simples, né? Então é o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que dessa forma, isso é o V0. Vocês concordam comigo que aqui vai ter um V1? Vai ter um V1. Posso colocar aqui, ó. Certo? Bom, o que eu posso dizer? Eu vou ter uma corrente aqui. Galera, eu estou fazendo aqui, eu não estou nem pensando no Z como se fosse uma impedância qualquer. Estou pensando como se fosse um resistor. Eu estou analisando o seguinte problema. Eu tenho uma fonte qualquer, onde eu tenho um resistor R1, onde eu tenho um resistor R2, onde eu tenho um resistor R3 e onde eu tenho um resistor R4. Vocês concordam comigo que é isso que eu estou vendo? Só que esse R1 não é o R1 resistor, certo? É o quê? É um cara que vale quanto? É um cara que vale 12. Esse R2 aqui não é o R2 resistor, é um cara que vale quanto? Menos J4. Esse R3 é um cara que vale quanto? Z, que eu não conheço. E esse R4 é um cara que vale quanto? Mais J8. Certo? E esse V vale quanto? 20 ângulo de 20 ângulos de menos 90. Se eu fosse colocar na forma retangular, como é que era? Menos 20J. Certo? Menos 20J. Você pode até usar isso. Tá? Por quê? Porque está tudo em retangular aqui. Ok? Bom, olha só, presta atenção. Por que você está falando isso, Abel? Isso aqui é uma corrente que eu conheço. Como assim essa é uma corrente que você conhece? Sim, eu conheço essa corrente. Eu conheço essa corrente. Vale quanto? Vale 4 sobre J8. Notem, 4 ângulo 0 sobre J8, eu posso escrever só 4, não preciso escrever 4 ângulo 0. Não preciso fazer isso. Aqui, ó, se eu quisesse, até para facilitar, para não ter que ficar trabalhando com números, coordenadas diferentes, polares e retangulares, eu também podia escrever o que o cara falou lá. Quanto é que é? Menos, como botar, fazer assim, eu vou tentar sempre seguir a anotação do livro, né? Menos J20. Apesar de que na calculadora você tem que usar, eu acho que 50i, ela não aceita anotação. Primeiro que não tem J na calculadora, né? É I mesmo, né? Porque a calculadora não foi feita para engenharia, até ajuda na engenharia elétrica, né? Foi feita para matemática. Matemática puto chamar o I de J, né? Mas a gente não pode fazer nada. I para a gente é corrente, tá? Então aqui, ó, presta atenção, eu conheço essa corrente, não conheço? Isso aqui é a corrente, né? Não é isso? Essa tensão aqui eu não conheço, vou chamar de V1. Tá? Essa eu não conheço, tá? Essa eu não conheço. Mas eu sei o seguinte, ó. O que eu posso dizer? Se eu pegar o V1 e dividir por Z mais J8, eu vou ter o I0. Vocês concordam comigo? Né? Não é isso? Legal, bacana.
Tem uma outra corrente aqui que eu vou chamar de I1. Só porque eu quero chamar ela de 1. Tá? Eu vou chamar essa corrente de 1, e eu sei que o I1, eu também consigo encontrar o valor de 1. E 1 vai ser o quê? O V1 sobre quanto? Sobre menos J4. Onde é que você quer chegar, Abel? Eu quero chegar no seguinte, vocês concordam que essa corrente que agora eu vou escrever aqui, que eu vou chamar de I total, é igual a I0 mais I1? Não é? Mas I total não é a corrente que está passando nesse resistor aqui, nessa impedância de 12? Né? Vocês lembram que quando você tem uma tensão aqui, detalhe, isso vale para qualquer coisa, VA, inclusive eu vou colocar em coisa de VB, isso aqui eu vou chamar de Z, certo? Isso aqui eu vou chamar de I. Vocês lembram que I vale quanto? Quanto vai ser I total, então? Vai ser menos J20 A B menos quanto? V1 sobre quanto? 12. Certo? Porra, por que você está fazendo isso? Porque aí, galera, eu consigo, notem, o que vai acontecer aqui? Eu tenho duas equações, na verdade. Uma equação que relaciona o meu V1 e o meu Z, e uma equação que relaciona, né, o I total com o I1 e I0. O I total vale quanto? Então é menos J20 menos V1 sobre 12 é igual a quanto? É igual a o I0 que é dado. Quanto é que vale? 4 sobre J8. Mais quem? Mais o I1, que vale quanto? V1 sobre quanto? Menos J4. Dá para encontrar o valor de V1 aqui? Dá. Não dá para encontrar o valor de V1 aqui? Beleza. Aí você vai encontrar o valor de... A gente vai encontrar o valor de V1. V1 igual a pontinho, pontinho, pontinho. Substitui aqui, você encontra o valor de quem? De Z. Ok? Entenderam como é que faz o problema? Esse é um problema asterístico. Por que ele colocou esse problema como sendo um problema asterístico? Porque não é tão simples assim para o início. Você tem que fazer uma análise. Né? Se fosse resistor, vocês iam fazer exatamente a mesma análise, galera. Ah não, se fosse resistor eu podia colocar... Dá para fazer diferente? É claro que dá para fazer diferente, pessoal. Como é que você faz diferente, Abel? Como é que você faz isso de maneira diferente? Tá, vocês entenderam como é que eu fiz aqui, não é? Agora eu vou fazer de uma maneira que eu até falo, sem pensar muito, sem ter que ficar pensando. Por que você fez dessa forma aqui, Abel? Sinceramente, dessa forma aqui, eu talvez faça menos cálculos, certo? Né? Nem que eu tenha que fazer uns cálculos com complexos, e tem que fazer, né? Talvez eu faça menos cálculos, tá? Porém, outra forma de fazer, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Menos J20, podia colocar 20 ângulo de menos 90, não tem problema nenhum, tá? Só coloquei aqui para facilitar, deixar tudo em coordenadas retangulares, ok? Vamos lá, aqui vai ser quanto? 12, certo? Continua. Menos J4, continua. Z, continua. Mais J8. Porra, Abel, você não está fazendo nada, você só copiou o desenho. Sim, só copiei o desenho. Né? Não fiz nada por enquanto. Só copiei o desenho.
Tá? Olha só, como é que você resolve um circuito? Se isso tudo fosse resistores, como é que você resolvia isso? De uma maneira sem pensar muito. Corrente de malha, 2 malhas. Não é isso? Dá até para fazer por inspeção. Dá até para fazer por inspeção. Então eu vou pegar e vou colocar uma corrente de malha aqui. I1. E vou colocar uma corrente de malha aqui que vai ser I2. Notem, é tudo fasor. Por quê? Porque eu estou trabalhando em corrente alternada. Então o tio ali vai indicar que aquela corrente é fasorial. E agora? Agora você faz, ó. Vocês lembram como é que faz para fazer por inspeção? Você faz assim, ó. Z11 menos Z12 menos Z21 Z22. Até botar mais aqui. Lembra que era R11 menos R12 menos R21 e R22? Onde os R's eram as somas das resistências? Que multiplica quem? Que multiplica quem? I1 e 2 vai dar o quê? V1 e V2. Primeiro, posso fazer esse problema por inspeção? Posso. Por quê? Porque só tem fontes independentes de tensão, certo? E impedâncias. Se tivesse fonte dependente, eu podia fazer? Não. Se tivesse fonte de corrente, eu podia fazer? Não. Mas só tivesse fonte de corrente, eu podia fazer por inspeção, usando o método 2 nós, certo? Aí era Y11. Que é Y? Lembra quando a gente trabalha lá em circuitos de corrente contínua, com resistores, não era o G11? Não era condutância? Não é que você pode fazer o contrário. Tá, vamos fazer isso aqui agora. Quem é Z11? Me diz aí quem é Z11, pessoal. Somatório das impedâncias na malha 1. Quanto é que é? 12 menos J4. Perfeito. Quem é Z12? Z12, quem é? Menos J4. Mas aí você tem que pegar o menos Z12. Então vai dar quanto? J4. Quem é? Z21. J4 negativo. O menos vai dar J4. E quem é o Z22? É Z menos J4 mais J8. Isso que multiplica quem? I1. E multiplica quem? I2. Isso vai dar quanto? De menos para mais, a gente considera o V positivo, certo? Então, apesar de ser J, apesar de ter um número, a gente considerar ali positivo, ali é menos J20, então é mais menos J20, então é menos. Se você não quiser serrar, coloca na forma que aparece positivo, que é o 4 ângulos de menos 90, aí você vai dar lá, mais 4 ângulos de menos 90, que é justamente, né, mais 20 ângulos de menos 90, que é justamente o menos J20, ok? Então é menos mesmo. E aqui vale quanto? Quanto é que é a fonte de tensão desse lado aqui? 0. Não tem fonte de tensão nenhuma. Tá? Abel, tem 1, 2, 3 incógnitas. Certo? Não. E 2 vale quanto? A gente calculou lá em cima. E 2 é o I0. Vale quanto? 4 sobre quanto? J8. Isso vocês têm que ver. Certo? Isso é a parte difícil do problema, mesmo fazendo de uma maneira que você não tem que pensar muito. Eu cheguei num ponto... Sempre é assim.
Você chega nas equações. Cheguei nas equações. Aí eu acabei de ver que tem 3 incógnitas. E é um sistema 2×2. Então são quantas equações? 2. Então precisa de mais uma equação. Ele vai te dizer qual é. Como assim ele vai dizer? Ele vai dizer qual é. Ele fala para mim, ó. Eu quero que V0 seja 4 zero volts. Se eu quero que V0 seja 4 zero volts, eu sei qual é a corrente de malha da malha 2. Pô. Certo? A corrente de malha da malha 2 vai ser 4 zero volts dividido pelo J8. Certo? Então já sei quem é o I chapéu, né? O I til 2. Ok. E aí? E aí, filho, faz a conta. 2 equações, 2 incógnitas. Certo? 2 equações, 2 incógnitas. É difícil? Sei lá, tem que fazer a conta. De repente não. Né? De repente não. Tá? Então, tem que fazer a conta. A forma com que eu fiz antes, obviamente é a mesma coisa, galera. Só que eu não monto as 2 equações. Eu montei uma equação. Qual é a vantagem da forma que eu fiz antes? Da forma que eu fiz antes, eu já encontrei o V1 do lado aqui, ó. Eu não preciso ficar fazendo um sistema. Já tem o V1 puro aqui. Eu pego esse V1 puro, substituo aqui, e eu tenho o meu Z numa equação só. Está entendendo? Então, talvez seja mais simples. Sei lá. Talvez não. Tem que fazer as contas. Tá? Eu vou logo avisando vocês. Na aula, a gente não pode ficar fazendo as contas o tempo todo. Perde tempo. Tá? Aí você também não faz, né? Aí chega na prova, quando vai fazer, não sabe nem usar a calculadora. Por isso que eu coloquei hoje, até para vocês verem como é que faz para usar a calculadora, o que vocês têm que conhecer de número complexo. Usem e abusem dos parênteses, né? Para não fazer besteira. Né? Para não fazer isso aqui, ó, você vai multiplicar, por exemplo, 2 mais J5, você vai multiplicar por 3 menos J4. Aí o cara vai lá e coloca direto isso na calculadora. 2 mais J5. Aí depois coloca vezes 3 menos J4. O que a calculadora faz? Ela vai pegar o 2, vai pegar o J5, vai multiplicar por 3. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E depois vai diminuir o J4. Cuidado. Mete um parêntese aqui, ó. Certo? Calculadora, ela vai fazendo a operação na ordem que ela encontra. Certo? Se você fizer isso, 2 mais J5 mais 3... Vamos até fazer esse teste. 2 mais 5i vezes 3 menos 4j. Vamos fazer assim. Do jeito que está aqui. Então vamos lá na calculadora, ver se ela está aberta ainda. Tá. Então, ó. Eu não uso 2 mais 5i vezes 3 menos 4i. Né? Vamos ver quanto é que ele faz isso aqui. Aí ele botou lá 2, né, mais 11i. Né, que é isso mesmo, ó. 3 vezes 5i vai dar 15i, menos 4i vai dar 11i. E o 2 continua lá. Certo? Agora vamos ver se eu consigo colocar. Consegui. Parênteses. Parênteses. É que eu não uso essa calculadora, galera. Parênteses. Por isso que eu falei, vou ver se eu consigo colocar parênteses. Certo? Era isso que eu queria fazer. Concordam comigo que era isso que eu queria fazer? Agora eu vou dar um igual. 27 mais 7i. 26 mais 7i. Tem nada a ver com o que a gente tinha encontrado antes. Viram isso? Cuidado. Vocês podem, inclusive, fazer... Uma das coisas que vocês têm que fazer, por exemplo, é encontrar determinante, olha que coisa, né? De um sistema 3×3. Porra, é um saco, porque tem que fazer um monte... Aí vocês vão usar parênteses pra caramba, tá? Mas, isso é a única limitação dessa calculadora. Ela não faz sistemas com números complexos. É uma pena. Se ela fizesse, ela seria perfeita. Aí você fala, a HP faz. Né? Mas a HP aí não dá.
ela faz mais coisa, ela faz muito, né? Ela faz demais. Então a gente tem que segurar um pouco a onda na HP, porque ela realmente faz demais. Ela faz o sistema todo. Ela resolve, tem programas para essa HP que resolvem o circuito inteiro. Se for numérico, ele resolve o circuito inteiro. Ele não faz, você não precisa fazer conta nenhuma, você simplesmente define quais são os nós, né? Eu nem sei como é que é nessas calculadoras modernas, mas na minha época, a HP que tinha na minha época, ela já fazia esse tipo de análise do circuito. A única coisa que você tinha que fazer é que, como era uma calculadora que não tinha nenhuma capacidade gráfica, a HP hoje tem, ela tem uma tela gráfica. Na minha época ela só tinha, na minha época ela custava caríssimo, eu não tinha dinheiro para isso, galera, tá? Então eu não comprei, eu fui um dos caras que não comprei porque eu não tinha dinheiro, tá? Mas tinha gente na minha turma que tinha, era 41 CV. O equivalente hoje era muito mais caro do que hoje é, por exemplo, uma 50G, 51, já não sei nem como, 50G que eu acho que é que está no mercado aí, né? Ela deve estar lá no Paraguai uns $100 e poucos, não é isso? Uns $100 e poucos, estou chutando, talvez até menos. Ou talvez mais, não sei. Tá? Não sei quanto é que está no Paraguai. Tá? Mas eu sei o seguinte, menos de R$1.000 você compra essa calculadora. Tá? Não sei nem quanto é que está aqui no Brasil. Tá? E na minha época, uma calculadora dessas, né? Eu estou falando aqui no Brasil, né? Na minha época, uma calculadora que tivesse uma coisa assim, se fosse para o dinheiro de hoje, dava uns R$3.000. É porque tudo era mais caro. Tudo era mais caro. Né? E ela só tinha capacidade de 2 linhas. A única coisa que ela tinha era de 2 linhas no visor. 2 linhas. E ela era cara, a HP vendia cara. Ela chamava HP 41CV. E aí ela foi melhorando, melhorando, melhorando e hoje é essa potência que é essas HPs. Mas na minha época já tinha lá um programa que fazia o cálculo de circuitos. Você simplesmente tinha que entrar, né? Quem é que está entre o nó 1, você tinha que numerar os nós do circuito e dizer os elementos que estavam entre cada um dos nós. Então, do nó 1 para o nó 0, do nó 1 para o nó 2, você tinha que fazer isso. Então você dizia lá quem era a fonte, quem era as impedâncias, você podia colocar as impedâncias, podia botar o que você quisesse, tá? E aí mandava... ele perguntava lá, tudo pergunta em texto, o que você quer? Corrente na malha 1, corrente na malha 2, se você quiser tensão, dava tudo, depois dava numérico para você, já fazia isso. Hoje, eu não sei nem como é que ela deve fazer mais coisa, né? Brincadeira, né? Deve até fazer massagem no aluno, está estressado, né? Ela faz isso, né? Mas é bem interessante o que você consegue hoje com essas calculadoras. Eu não tinha dinheiro, lá no 4º ano eu consegui comprar uma Casio, né? Mas que não era igual a essa. Se fosse igual a essa, eu ficaria até feliz, né? Porque essa aqui é bem completa. Mas era uma Casio que ela podia ser programada. Ela também tinha 2 linhas de visor, né? Ela podia ser programada, usando linguagem BASIC. Vocês nem sabem o que é, né? É uma linguagem, foi uma das primeiras linguagens de programação que surgiu para o usuário final. Antes do BASIC, só tinha linguagem Assembly, né? Que é uma linguagem, quase linguagem de máquina. Não sei se vocês veem lá com o Rubens um pouco de Assembly, eu acho que não, né? Linguagem Assembly é a linguagem de programação mais casca grossa que vocês podem imaginar, porque simplesmente programa o processador em nível de registradores e acesso à memória, né? É horrível, você não sabe nada. Fazer um loop em Assembly, você não tem nem ideia do que é, né? Em linguagem BASIC, né, você fazia coisa muito simples, que era assim, era uma linguagem basicamente igual ao que a gente conhece, era uma lista de coisas a fazer, tá? Encadeada. Aí só que no BASIC você podia mandar voltar lá em cima, tinha um goto, etc. Ou seja, ela não era muito bem estruturada, como a gente fala, né? Você podia entrar em loop dentro de loop. Era uma linguagem ruim de programar cientificamente, né? Não era elegante do ponto de vista matemático, etc., né? Mas era o que tinha para o pessoal. E aí você encontrava os programas em alguns livrinhos, porque não tinha internet naquela época.
você encontrava uns livros de circuito lá em inglês em que o cara fazia o programa da HP em Basic. Eu copiei todinho o programa, e aí todo feliz ia para a prova lá, eu caía na prova um circuito lá 3x3 e o professor deixava usar. Né? Na época não dava para colar. Não, a gente fala que não dava para colar, né? Não dava para colar porque hoje você cola por infravermelho na HP, né? Você cola mandando PDF, não sei o quê. Na minha época não tinha nada disso, mas uma vez um colega nosso lá estava desesperado, ele simplesmente conseguiu, não me perguntem como, a calculadora de um colega, que era igual a dele, eles tinham dinheiro, eles tinham 41 CV, e ele ficou, durante a prova, ele ficou colando, linha a linha, ele ia passando assim. Eu não sei como o professor também não viu, né? Mas ele ficou passando até ver qual eram todos os passos do programa para ver. E aí ele viu, ó, na linha 35, lá estava errado, ele colocou, consertou, devolveu a calculadora e resolveu, né? Mas é interessante, hoje vocês têm muita coisa à disposição, mas infelizmente por causa desse esquema de cola, a gente tem que fechar um pouco aí as portas, certo? Mas, ó, essa calculadora, como eu falei, com um pouco de paciência, um pouco de prática, você faz tudo com ela. Ela é bem poderosa, né? Uma calculadora que, sei lá, custa, como eu falei, se comprar na China custa R$30, galera. É verdade, não é Cássio, né? É Cássio com K e C cedilha, né? Cássio, né? Mas aí, o chip é o mesmo, sabe? Feito pelo chinês. R$32 a última vez que eu encontrei, já com frete. Entendeu? Igualzinha a essa, só que não era Cássio. Eram as marcas que eles inventam lá. Mas é a mesma calculadora. Aliás, vocês sabem que tem uma versão dela, que é a FX82, muitos de vocês podem ter, é uma calculadora barata, que é o mesmo chip. Só que ele está bloqueado por software para não fazer as contas com complexo. E um filho da puta descobriu como é que desbloqueia. É verdade, você aperta um monte de teclas lá e ele desbloqueia por software. E aí ela faz a conta com complexo. O problema é que se parece que você apertar o AC ou qualquer coisa assim, tiver que zerar alguma coisa, ou desligar, tem que fazer toda a sequência de teclas novamente. Ela não lembra, né? Seria ótimo se você fizesse um hack, né, que ela automaticamente ficasse, mas não tem. A vantagem é que ela é mais barata. Por que esse pessoal faz isso? É escala, pessoal, entendeu? É para poder ganhar dinheiro mesmo na outra. Ganhar menos na mais barata e ganhar mais na mais cara. Certo? Deixa eu ver só mais uma vez, a gente já terminou hoje, só ver mais uma vez se eu consigo internet. Se eu não conseguir, deixa eu tentar aqui fazer uma coisa então. Espera aí. Eu vou desconectar aqui. Deixa eu ver se ele encontra agora. Ó, conectou aqui com o meu... Quero mostrar para vocês o curso, pessoal. Ah, legal. Se vocês quiserem, está nesse site aqui, ó, Coursera, tá? O curso é do Georgia Institute of Technology. Ele tem a parte de análise de circuitos DC, que é a corrente contínua, e tem de análise de circuitos AC, que é corrente alternada. Vou tentar, ok?
E aqui tem várias semanas, vocês podem acompanhar, tá? Ele não vai ter som, né? Mas vamos pegar aqui um vídeo qualquer, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade de acompanhar, vocês podem ver as legendas em inglês, né, que aparecem ali, certo? Mas ó, eu vou logo adiantando, o curso não é ruim, tá? Mas eu achei ele bem básico, assim, tá? Por exemplo, algumas coisas, eu acho que eles poderiam falar, tipo, eles não falam nem explicam, né, por exemplo, que a gente está trabalhando em estados, eles falam de corrente alternada em estado estacionário, mas não explica, por exemplo, em nenhum momento a palavra estacionário, né? Que a gente explicou, lembra que a gente mostrou que existe uma parte que é a transitória e tem uma parte que é o estacionário, né? A transitória, depois de alguns segundos, ela zera. Lembra que a gente fez uma conta lá usando o método completo, que é a transformada de Laplace, não é isso? Depois de alguns segundos, aquilo tende a zero. E o estado estacionário senoidal não perde nunca, fica sempre o seno e o cosseno. Acho que faltou isso, algumas coisas faltam mesmo. Os exercícios, eles têm exercícios, ó, teste, ó, tá vendo? Então ele pergunta, ó, vamos pegar aqui, tentar novamente, né? Então aqui, ó, bem legal, ó. Então ele fala, é dado para você uma forma de onda senoidal como mostrado abaixo, né? Por favor, responda as seguintes questões. Arredonde a sua resposta para 2 casas decimais, se necessário. Preste atenção às unidades da forma de onda, né? Ele pergunta, qual é o período em microsegundos, né? Está perguntando qual é o período em microsegundos, ó. Qual é o período? Você vai pegar 2 cruzamentos com 0 na mesma sequência, daqui do 0,14 até o 0,54. Então o período é 0,4, certo? Em microsegundos, porque está em microsegundos. Você vem aqui e digita lá, 0,4. Depois ele pergunta, qual é a frequência da forma de onda, né, em megahertz? Depois ele fala assim, que é 10 a sexta hertz. Não precisa ter colocado isso, acabou confundindo aqui, né? Como assim? Que é 10 a sexta? Ele está dizendo que o megahertz é 10 a sexta. Então, quantos megahertz são, né? Então, se você tem um período em microsegundos, né? 1 sobre o período vai dar o quê? A frequência em hertz, né? E 1 sobre o período em microsegundos vai dar a frequência em megahertz. Concordam comigo? Não é isso? Tá. Qual o ângulo de fase em graus da expressão A cosseno de ômega t mais θ? Olha a pegadinha que tem aqui, presta atenção. O A cosseno de ômega t mais θ é a forma de onda, né, do cosseno, concordam comigo? É do cosseno? Né? Agora, olha esse cara aqui, né? Presta atenção. O cosseno, né, ele começa em 1. Então, o cara podia achar que, por exemplo, o θ seria essa diferença aqui de 0,06, né? Aí você tem que pegar esse θ, que é 0,06, dividir, né, pelo período, para depois fazer uma conta para encontrar lá fazer uma regra de 3 para encontrar os graus, certo? Que aqui está em tempo, né? Você tem que transformar em frequência, né? E aí você encontrar quantos graus são. Então, na verdade, você tem de 0 até 0,4, que é um período completo, você tem o quê? Você tem 2π radianos, certo? Ok? Concorda? De 0 até 0,4 tem um período completo, 2π radianos. Então, você tem que fazer vamos supor que você quisesse descobrir quanto é que é essa diferença aqui, que é 0,06, que é a fase, certo? Então vai ser quanto? Vai ser 0,06 dividido por 0,4 vezes 2π radianos. Vai ser a regra de 3 para vocês encontrarem em graus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando Vocês estão entendendo? Se você quer saber quantos graus é
essa diferença de fase, né? E aí eu pergunto, se ele deslocou para a esquerda, é mais θ ou menos θ? É mais, né? Lembra? Então aqui eu teria que descobrir quanto é que é o 006 em graus, né? E é mais, você desloca para a esquerda, não é isso? Então, só que o que acontece nesse problema? Cuidado, esse problema é bem sacana, porque é o cosseno. E aqui, se eu pensar que aqui está deslocado para a esquerda, é um seno que está deslocado para a esquerda, e não um cosseno. É um seno, que o seno começa em 0, o cosseno começa em quê? Em 1. Então, na verdade, se for o cosseno, tem essa diferença aqui, ó, não sei se eu vou conseguir escrever, daqui desse ponto aqui, ó, tá? Desse ponto aqui, ó, vocês conseguem ver, daqui desse ponto até o 0. Essa é a diferença. E é deslocamento para a direita. Então é menos θ. Quanto é que é essa diferença? Desse cara até o meio, né, até o pico, deveria ser 0,0, o período é 0,0, é 0,4, não é isso? Então, meio período é 0,2, né? E um período, né? Aqui meio período é 0,2, então metade do período, que é até o pico, digamos assim, é 0,1. 0,1 está aqui, ou seja, daqui, desse pontinho aqui, 0,06 até aqui é 0, o quê? É 0,1. Então, a diferença desse ponto 0 até o pico é 0,04, porque é 0,06 para a esquerda, mais... Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Mais para dar o valor total. Então, você teria que fazer uma conta, mais ou menos, para ver quantos graus vai dar, certo? E aí você teria que fazer a conta, né, para poder descobrir aí, né, o θ. Não é tão simples a terceira pergunta, não, certo? Eu tentei fazer de cabeça, falei, ih, rapaz, vou ter que escrever, né? Tive que escrever, né? Então a terceira pergunta não é tão simples. Se vocês quiserem acompanhar o curso, algumas respostas são fáceis de descobrir. Porque é só, ele fala se está correto, se está incorreto. Outras não, outras ele não dá gabarito. Tá? Então, tá? Se quiserem acompanhar, o que eu achei legal aqui, é o que eu achei que ela sabe explicar bem a matéria, tem as legendas em inglês, porém, eu acho que está muito superficial, assim. Eu não sei, eu não vi todo o curso, vou confessar que, mas eu já vi em corrente contínua, que é o que é o DC Análises, né? Em corrente contínua eu achei o curso bastante simples, assim. Tudo bem, você aprende, mas se você quiser fazer um circuito mais complicado, sabe, ele não bota... Em nenhum momento tem aqueles problemas em que são desafios. Aí você fala, mas não precisa. Precisa sim, galera. Várias vezes a gente vai chegar lá em problemas que vai ter que você usar um delta estrela, que tem que usar um teorema de Thevenin. O que eu falo, que o curso do jeito que está, parece o livro dando aula, né? O livro explicando, ele bota aqueles exemplos, né? E nem aquela brincadeira, né? Aqueles memes que tem na internet, né? O professor, circuito que o livro mostra, né? Circuito que o professor pede para fazer na lista, né? Ok? E depois, circuito que o professor pede na prova, né? Vai embora. Ok? O que eu falo é isso, né? O cara muito simplifica muito, né? O estudo. Claro que você vai entender, mas é que, na verdade, se você quiser dominar, você vai ter que fazer alguns exercícios mais complicados, porque é o que eu falo, na hora que você vai usar na prática, né? E tem várias coisas que você tem que fazer na prática, né? Você vai lá fazer no laboratório, medir diretamente uma resistência, tem que usar aquelas pontes de Whetstone, aquelas pontes que aparecem, que você justamente zera a tensão, e aí você, quando for fazer o cálculo, vai aparecer lá um delta estrela, cara. Não tem jeito, vai aparecer, tá? E é uma coisa da prática, ok? Ficou entendido? Beleza, pessoal. Então, na sexta-feira a gente continua